Então, o chakra umbilical significa Swasthirana. O nome é Swasthirana em sânscrito. O que significa isso? Significa aquele que pertence a si mesmo. Prestem atenção o quanto é significativo isso. Aquele que pertence a si mesmo. Por quê? Porque nós nascemos, né? E quando nós nascemos, nós abrimos, digamos assim, o nosso chakra básico, né? Nós estamos na vida, vamos pela luta da sobrevivência. Ok, sobrevivemos. Então nós vamos para o lugar ou para as emoções de como nós fomos recebidas aqui no nosso sistema familiar. Se eu fui acolhida, se eu fui bem-vinda, eu navego nessa água, eu tenho limites nessa água e eu sou fortalecida na terra, a minha terra me dá força para apoiar os pés, eu sou fortalecida nessa água para eu subir para o próximo nível, que é o plexo solar. Agora, o que acontece normalmente? Nós nos perdemos aqui. Por quê? Porque a água não tem forma. A água não tem um formato. Então, eu vou me adequar ao formato da minha família. Então, assim, se eu cheguei na família e eu vi uma placa de rejeição ou de não aceitação, o que eu vou fazer? Eu vou em busca do lugar de dor do meu sistema para eu ser vista, para eu ser aceita. Eu vou querer salvar. De repente, salvar minha mãe, salvar meu pai, salvar meu avô, meu bisavô, minha bisavó, salvar a tataravó. Eu vou querer mudar o destino deles para ser vista, para ser importante. Tem outras questões também. Por exemplo, se morreu um irmãozinho quando eu era criança, ali 2, 3 anos, 4 anos, eu não aceito essa morte. Não tem, a criança elabora mal a morte, né? E ela vai querer ficar puxando esse irmãozinho para a vida. Então isso é do segundo chakra também, desequilibrado. Isso é muito comum. Outra questão bem importante que a gente tem que olhar é abuso sexual infantil, né? No abuso sexual, esse limite, que já é muito tênue, é rompido. Essa água se derrama. E o que acontece quando essa água, quando esse limite é rompido? A pessoa, a criança, normalmente perde o contato com o próprio corpo. Ela perde o limite de quem sou eu, quem é o outro, né? Esse limite fica misturado. E daí eu me misturo. Eu misturo as minhas emoções, eu misturo aquilo que eu sinto com o que os outros sentem. É um trauma bem profundo esse. E como que a gente trabalha? Quem passou por abuso sexual trabalha isso, uma reconexão com o corpo. A pessoa tem que se autotocar de forma não sexual. A pessoa tem que reconquistar o próprio corpo, reconquistar esse limite do corpo. É sentir o corpo, é se tocar, é sentir a presença de si mesma dentro desse corpo. Esse é um caminho, né? Outra coisa que eu queria falar na questão dos antepassados,
E foi falado na última aula, lá no nosso outro encontro, a energia gerada no orgasmo. Então, no orgasmo é gerada uma energia que leva e eleva a Kundalini, a energia sexual, até a espiritualidade. Agora, o que vocês acham que aconteceu com as nossas ancestrais, que meninas foram obrigadas a casar com homens bem mais velhos? Provavelmente elas amaldiçoaram cada ato sexual. Isso está na água do sistema e nós captamos isso. Então isso é uma coisa muito séria que a gente tem que olhar com bastante respeito e com bastante propriedade. Aqui no Brasil a gente tem as índias que dizem foram caçadas a laço, mas na verdade elas foram estupradas, né? E como que ficou essas relações sexuais, né? Imagina, tá, eu tô aqui no computador e tá ligado um fio, que é ligado a outro fio, que é ligado lá numa usina de força, né? Lá nas cachoeiras, lá numa usina que está produzindo essa eletricidade que eu estou usando aqui. E aqui, essa eletricidade está sendo benéfica para mim. Eu estou aqui com vocês. Agora, imagina se lá da usina estivesse vindo uma maldição. É isso que acontece quando essa energia sobe e vem para o nosso mental. Nosso mental fica turvo. Então, é muito importante que a gente olhe para esse chakra. Esse chakra é o mais importante em termos de nos dar condições de nós chegarmos no nosso eu e no nosso plexo solar.